Gênesis capítulo 30, a partir ali do 27, 37, 38. Mas Jacó tinha um plano. Arrancou galhos de álamo, amendoeira e plátano e retirou a casca, criando o efeito de listras brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, os animais vinham beber e acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado, os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão. Dessa maneira, ele separou rebanhos diferentes para si, sem os misturar com os de Labão. Quando os animais fortes estavam na época de acasalamento, Jacó colocava os galhos no bebedouro à vista deles, para que acasalassem diante dos galhos, mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Dessa maneira, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ia ficando cada vez mais rico, possuindo rebanhos enormes e muitos empregados, além de camelos e jumentos. Amém? Abra sua Bíblia também, vá para o capítulo 15 aí de Gênesis. Gênesis 15, eu vou ler a partir do versículo 1. Depois desses acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abraão, você não precisa ter medo. Eu sou seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas, se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abraão prosseguiu: Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque Eliezer, não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abraão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abraão, sua família será muito grande. E Abraão acreditou no Eterno, e Deus o declarou justificado diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, eis a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que não seja o homem falando, mas o Teu Espírito Santo possa de maneira suave, gentil e poderosa falar aos nossos corações nesta manhã. Nós Te entregamos este tempo, colocamos tudo debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aquietamos as nossas almas, as nossas mentes, os nossos corações e conectamos o nosso espírito ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Rapidamente, quer dizer, Deus tem nos falado muito sobre esse tempo de gerar. Deus tem nos falado muito a respeito da importância de gerarmos os sonhos de Deus para as nossas vidas. E eu quero hoje falar um pouco mais com você sobre essas passagens que já são agora conhecidas nossas, na verdade. A primeira delas mostra Jacó, após ele trabalhar durante 7 anos pela filha de Labão. Jacó, que nasceu e já ganhou o apelido de enganador, porque na hora de nascer ele puxou a perna, o pezinho de Esaú, e saiu na frente, e tentou sair na frente do irmão. Não deu certo, né? Saiu agarradinho na frente do irmão, mas não conseguiu puxar, porque ele queria ser o primogênito, acho, desde bebezinho. Mas depois, na idade adulta, ele conseguiu negociar com Esaú e conseguiu pegar o direito de primogenitura. Muitos aqui conhecem essa história, trocando por um prato de lentilha, não é verdade? E ele teve que sair fugido de casa, porque acabou fazendo, ele com a mãe armaram
um plano e conseguiram ludibriar o pai, Isaac, e que já estava cego, já estava velho, e ele abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. Por causa disso, ele teve que dar no pé, ele nunca mais viu a mãe dele, teve que sair de casa fugido, porque Esaú queria matar ele. O irmão queria matar o irmão mais novo, o mais velho queria matar o caçula, como acontece às vezes lá em casa, não é verdade? Né? E na verdade ele teve que sair, a Carol e a Camila riram, não sei porquê. E dessa maneira ele teve que sair fugido, e ele encontrou numa terra distante a Lia, e ele se apaixonou, encontrou Raquel, se apaixonou por ela. Trabalhou 7 anos para Labão, pai dela, para casar com ela. Só que na hora de casar, o pai deu Lia primeiro, porque era a filha mais velha. Aí ele trabalhou mais 7 anos para que tivesse também o direito a desposar aquela que era a amada do coração dele, a Raquel. Trabalhou 14 anos. E aí ele chega para o sogro e fala: olha, eu já trabalhei bastante, desde que eu estou aqui você só prosperou, só foi abençoado, porque Deus é comigo. Então agora eu quero trabalhar pela minha família. E Labão fala: não, por quê? Então, porque Labão vê que ele tem a bênção, enfim. Ele fica lá trabalhando talvez mais 7 anos. E eles fazem um trato, na verdade, e combinam: olha, ovelhinha malhada é sua, cabritinho preto é meu, cabritinha... A maioria dos malhados seria de Jacó, para não haver confusão nos rebanhos. Labão fala que está tudo bem, mas engana o enganador. Passa o pé em Jacó, pega as ovelhinhas e leva para uma distância de 3 dias, todo mundo que tinha pinta, todo bichinho que tinha alguma lista, alguma coisa, porque assim não daria para nascer mais listadinhas. Mas Jacó tem um plano, não é verdade? E aí a gente leu o plano de Jacó com as plantinhas, com o bebedouro, onde elas iam se cruzar para acasalar, para gerar novos cabritinhos, novas ovelhinhas. A outra história, a história de Abrão. Abrão recebe uma promessa de ter filhos, e chega uma hora que ele fala: Deus, não é possível, eu não tenho filhos, sou rico, e quem vai ficar com tudo vai ser um empregado lá da minha casa, porque eu não tenho filhos, nenhum filho, para herdar tudo que o Senhor me deu. Ele chora as pitangas, na verdade, para Deus. E Deus fala para ele: não é nada disso, Abrão, você vai ter filhos sim. E ele pega Abrão e leva lá para fora e faz o quê? Mostra as estrelas do céu. E aqui eu quero caminhar um pouco com você no paralelo dessas duas histórias, no que há de comum dessas duas histórias, e o quanto isso pode abençoar de maneira simples as nossas vidas. O que Jacó fez com as ovelhas? Diga para mim, o que ele fez? Não, responda, perdão, desculpe, falei errado. Responda para mim, mas de maneira simples, o que ele fez com as ovelhas lá? E pegou as gordas, as fortes, as bonitonas, e descascou a plantinha, e quando elas iam o quê? Tomar água e namorar, né? Quando as ovelhinhas iam namorar lá, elas ficavam olhando para aquelas plantinhas listradas, ficava meio preto e branco. Já era uma visão de Deus que o preto e branco é de Deus. Os fortes entenderão, Sabrina, né? Certo, Dinho? Amém? Posso ouvir um aleluia? Então eles ficavam olhando para aquelas plantinhas preto e brancas, vejam bem, e geravam as fortes e bonitas, né? Certo, Jorge? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, essa igreja é uma bênção. Luci, Macedo também está sorrindo para mim. E Abrão, o que Deus fez com Abrão? Pegou, levou para fora e mostrou as estrelas. Diga assim: Deus mudou o olhar de Abrão. Jacó mudou o olhar das ovelhas. E funcionou? Sim, funcionou. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma lei espiritual. E eu quero que você
entenda esse princípio. Nós estamos falando aqui de uma verdade espiritual que tem peso de lei espiritual. O que é uma lei espiritual? Uma lei espiritual é algo que é dado, é estabelecido, e quer você conheça ou não, ela existe e acontece sobre a sua vida. Quer você goste ou não, ela existe e tem efeito sobre a sua vida. Se você pegar a Constituição brasileira, querido, você vai ler lá nas normas de direito, que no artigo 3º diz assim: ninguém pode alegar ignorância da lei. Esse é um princípio de direito que é dos mais antigos. É como um outro princípio de lei que é a anterioridade da lei. O que quer dizer isso? Quando uma lei eu não fiz direito, mas minha esposa fez, então por isso que... Quando uma lei é emitida, ela não pode ter efeito anterior, concorda? Se eu fiz uma lei hoje, eu não posso punir alguém que não cumpriu aquela lei antes da lei ter sido... É um princípio do direito, a anterioridade da lei. Não dá, não pode ter efeito. Um outro princípio do direito é alegar ignorância da lei. Não vem com essa conversinha que não pega. Não adianta chegar, esfaqueou, deu 5 facadas no fígado do Jorge, né? A irmã caçula brigou com o mais velho, né? Só que ele chega lá diante do advogado e fala assim: ai, mas eu não sabia que era crime. Não vai adiantar nada, porque a Constituição, a lei, em qualquer país é assim, meus amigos, pressupõe que todo mundo conhece a lei. E se você não conhece, o problema é seu, porque ela tem efeito sobre a sua vida. Quem aqui sabia disso? Muitos aqui, não é verdade? Não dá para você alegar: ah, eu não sabia. Não tem essa. A lei é a lei, e todo mundo tem a obrigação de saber. Não tem desculpa. Com a lei espiritual é da mesma maneira. Alguém sabe um exemplo de lei espiritual? Vou te dar um exemplo. A lei da semeadura. Quem conhece? A lei da semeadura diz assim: aquilo que o homem plantar, ele vai... Quem não conhecia essa lei? Pode falar assim, alguém aqui não conhecia essa lei? Olha aqui, o Macedo levantou a mão. Pois ela vale para a sua vida da mesma maneira que vale para os outros que responderam, entendeu, Macedo? Não adianta você alegar ignorância da lei, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Isso é uma lei espiritual e tem efeito sobre a vida de todo mundo. E hoje nós estamos olhando para uma lei espiritual que tem efeito sobre a tua vida. Quer você queira ou não, quer você conhecesse ou não, a verdade é a seguinte: você só gera aquilo que você vê. Você só conquista aquilo que você enxerga. Essa é uma lei espiritual dada por Deus. Semana passada a gente falou aqui sobre os espias, não é isso? O que os espias foram fazer? Foram olhar a terra, foram enxergar a terra. Por quê? Para conquistar a terra. Deus mandou os espias para que eles fossem ver a terra, para que todo o povo herdasse a terra. As coisas de Deus funcionam dessa maneira. Quando você começa a ver demais determinada situação na tua vida, preste atenção, porque Deus está querendo te mostrar algo, porque Ele quer que você gere algo. Esse é um princípio espiritual. Agora, se você não tem um olhar curado, se você não tem um olhar de Deus, você não vai ver as coisas boas que Deus está mostrando para a sua vida. Você só vai ver desgraça. E quem vê desgraça gera desgraça. Quem vê vitória gera vitória. Quem vê coisas boas gera coisas boas. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, se os teus olhos só veem coisas negras, só vê um futuro escuro, quão grandes são tais trevas.
Ou seja, querido, tudo começa no teu olhar. Por isso Deus se preocupa tanto nesse tempo de gerar em mudar o teu olhar. Eu sei e você sabe que tem várias pessoas que falam: meu, aquele cara só vê desgraça, aquele cara só vê as coisas por um ângulo ruim. E às vezes nós embarcamos, eu tenho denunciado para vocês os problemas, um dos principais problemas das redes sociais, é porque elas multiplicam o olhar ruim. É só você entrar lá e ver os views, e você vai ver que quanto maior a desgraça, maiores os views, mais crescem os views. E quando pega um tema então para falar mal, todo mundo entra naquela visão da tragédia, do mal agouro, da desgraça. E se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas é a tua vida. Deus quer mudar o seu olhar. E por quê? Como é que é esse processo? Esse processo é muito simples. Sabe como funciona? Funciona assim. Diga assim: do olho para o coração, e do coração para o lábio, e do lábio para o meu amanhã. É assim que funciona. Se os teus olhos são bons, você vê coisas boas, enche o teu coração de coisas boas, a tua boca se enche de coisas boas, você pronuncia coisas boas, e amanhã você vive. Agora, se os teus olhos forem maus, você só enxerga trevas, enche o teu coração de escuridão, enche os teus lábios de escuridão, e amanhã você vive escuridão. Esse é o processo. Abra a tua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 34. Jesus está falando com os religiosos, com gente que vivia na igreja, com gente que ia à igreja toda semana, todos os dias, dizimava. E ele chama o que? Raça de serpentes, de hipócritas, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo, e o coração está cheio do quê? Daquilo que os teus olhos veem. Se você gasta o teu tempo só vendo bobagem, você está enchendo o teu coração de bobagem, e os teus lábios estão falando bobagem, e a sua vida amanhã vai ser uma grande bobagem. Agora, se você enche os teus olhos das coisas de Deus, se você olha para coisas boas, se você enxerga nas pessoas coisas boas, se pelos olhos da fé você enxerga coisas boas, você enche o teu coração de coisas boas, o teu lábio começa a declarar coisas boas, e amanhã você vive coisas boas. É uma regra espiritual fundamental, queridos. A partir desse novo olhar. E por que Deus tem tanto interesse em mudar o seu olhar? Primeiro, porque lá na ponta Ele quer te abençoar, mas porque Ele sabe que Ele precisa mudar a chavinha do teu olho para mudar a chavinha do teu coração. Ele sabe que precisa mudar o teu olhar para que no teu coração comece a sintonizar uma outra frequência, uma frequência de coisas boas. Abraão, ele não se via como pai, mas isso foi mudado. Deus levou ele para fora e falou: olha, veja, isso aí são filhos, isso aí são tudo. E ele passou a se enxergar como pai. As ovelhinhas de Jacó passaram a se enxergar todas malhadinhas, todas pintadinhas. Por quê? Porque, diga assim, mudar o olhar tem o poder de mudar o meu modelo mental. Essa é outra verdade. Se você muda a visão, você muda o modelo mental. E isso é importantíssimo. O povo no deserto, semana passada a gente também viu. O povo no deserto, eles viveram anos como escravos. E essa era uma história que eles contavam de pai para filho. E ficavam repetindo essa história. Olha como é sofrido. Sabe a coisa da sofrência? Né? Eles ficavam contando aquela sofrência, repetindo aquela sofrência, e quanto mais contavam, mais eles criavam uma mente, olhos de escravos, mente de escravos, e viviam uma boca de escravos e vida de escravos. Eles ajustaram a sua... Hoje em dia você vai sintonizar um aparelho eletrônico, você tem lá, tem uns que são equalizadores, né? Você tem modo rock and roll,
modo pop, já viu uns equalizador digital, não é assim? Os músicos aqui sabem disso. E de acordo com o que você põe lá, é impressionante como muda. Até numa TV, você quer assistir a TV, você põe modo cinema, modo futebol. Os homens sabem mais disso, que adoram zapear, não é isso? E muda as cores, muda o volume, porque você ajustou aquele aparelho para receber e transmitir naquele determinado modo. O problema é que aquele povo de Deus estava ajustado para o modo escravo. E eles recebiam e transmitiam no modo escravo. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Há uma palavra em inglês, mindset, que eu posso falar como ajustar a mente. Na verdade é uma mentalidade, mas mindset. Hoje, se você compra um aparelho eletrônico, você precisa muitas vezes, a gente até usa já portuguesou, alguém já deve ter ouvido o verbo, precisa setar o aparelho, que é, na verdade, conectar ele. Você tem aqueles mouse sem fio, se alguém vai transmitir numa palestra, não sei o que, você põe lá na entrada do USB do computador, você precisa apertar um botãozinho que é o set, não é isso? Para setar o aparelho, o que fica? Um conversa com o outro sem fio, fica setado. Em português falando, eles ficam conectados sem fio. É um mindset. Eu estava pensando que nós precisamos setar as nossas vidas, conectar as nossas vidas num sistema wireless, num sistema sem fio, com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus, porque as histórias, eles estavam naquele modo escravo, e eles contavam histórias de escravos. Agora eu pergunto, quais têm sido as histórias que você tem contado? As histórias que você tem contado são histórias de filho de Deus, de filha de Deus, de herdeiros de promessas, de vencedor? Ou se encostar do seu lado, a pessoa só vai ouvir história de sofrência, só vai ouvir churumelas, só vai ouvir lamentações? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e o coração se enche daquilo que os seus olhos têm visto. Só que aquilo que a tua boca fala é o que você vai viver amanhã. E o pior não é isso, você não está fazendo isso só com você, você está fazendo com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais, com os seus filhos, porque você está como aqueles espias da semana passada, infamando a terra. Não é inflamando, não é pondo fogo, é tirando a fama boa da terra. É como se fosse difamando a promessa de Deus. Você está destruindo os sonhos de Deus na vida das pessoas que estão ao seu lado. Você tem uma palavra de autoridade e você tem esmorecido a fé da sua esposa, a fé do seu esposo. Você tem derrubado a autoestima do seu filho, da sua filha, com as suas palavras de comparação, ou de acusação, ou de derrota. Ou você tem derrubado aqueles que trabalham na sua equipe, no seu ministério, na sua igreja. Você precisa mudar o seu mindset, sair do modo escravo, e você precisa se conectar. Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que ele quer dizer? Que dentro do seu coração esteja cheio, que o seu coração esteja cheio da palavra de Cristo. Diga assim: a palavra de Cristo, onde eu acho? Onde eu acho? Pode perguntar, eu vou te responder. Na Bíblia e no Espírito Santo de Deus. Só tem dois lugares de a palavra de Cristo: ou é na Bíblia, ou é no Espírito Santo de Deus. Agora vamos ficar com a Bíblia. Para eu encher o meu coração de Bíblia, para onde que eu tenho que olhar? Para eu encher o meu coração de Bíblia, onde os meus olhos têm que estar? Na Bíblia. Na Bíblia. Agora, onde os teus olhos estão? No Facebook, no WhatsApp ou na Bíblia? Onde os teus olhos estão? Nos filminhos pornográficos ou na palavra de Deus? Onde os teus olhos estão? No noticiário de tragédias ou na palavra de Deus? Na glória do Senhor trazida pelo Espírito Santo. Se os teus olhos forem maus, toda a tua vida será mal, meu querido. Encha os teus olhos de coisas boas, encha os teus olhos da palavra de Deus,
e o seu coração vai se encher da palavra de Deus. E quando a Bíblia fala de coração aqui, ela está falando diretamente com a mente. Vai haver uma mudança radical na tua mente, no teu mindset. Vai haver eu vou desconectar das coisas ruins, e vou conectar nas coisas do alto, nas coisas boas. Isso é o que Deus está falando. Hoje em dia tem uns aparelhinhos, eu trouxe um aqui, ó. Tem uma teclinha aqui que é um Bzinho. Quem sabe o que é esse Bzinho aqui? Quem sabe me falar? Sabe um símbolozinho, parece B assim? Alguém aí sabe? Sabe? Não sabe? É um Bluetooth. Para que serve o Bluetooth? Conectar uma coisa com outra distância sem fio. Não é isso? Diga assim: eu preciso setar o meu Bluetooth com a fonte do Espírito Santo. O Bluetooth serve dessa maneira. Hoje eu estava vindo para cá, né? E a Olivia, minha filha de 6 anos, falou: pai, posso conectar aí no rádio? Porque o rádio do carro tem Bluetooth. Então ela quer conectar o iPad dela no Bluetooth do carro, para que todo mundo seja obrigado a ouvir a música dela. Não basta só ela ouvir, ela quer que todo mundo ouça. Eu não vou pôr um hino, não vou falar dela, quer que todo mundo ouça Manu Gavassi. Depois vocês vão pesquisar quem é, porque tem milhões de seguidores, tá bom? Mas eu falei: vamos ouvir então uma palavra cantada, né? E aí ela quer setar, ela já sabe o que é setar, né? É conectar o aparelho dela, que é a fonte, com o rádio do carro, para que seja transmitido aquilo que a fonte está falando. Diga assim: eu preciso urgentemente setar o meu Bluetooth, conectar-me com o Espírito Santo de Deus, para que eu transmita a mensagem do Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo de como isso pode ser poderoso. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu trouxe o aparelhinho, eu tenho que setar o aparelho. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Ele é só um transmissor. Matar os teus sonhos, sufocando o meu coração. Se lançaram ser uma cobra que veio, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram ser uma cobra, não desista, não pare de adorar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a unção. A gente se conectou no futuro do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Deus está te falando isso essa manhã. Senta aí. É só um transmissor. Você e eu somos só transmissores. Tudo que a gente precisa é estar conectado na fonte. Isso aqui está sendo transmitido lá do telefone. Está com você aí? Lá da Paula. Ninguém viu, ninguém precisa ver, mas eles estão sentados. Ninguém precisa ver, meu irmão. Mas se você estiver sentada no Espírito Santo de Deus, você vai transmitir os sonhos de Deus para as vidas, e as vidas serão invadidas pelo poder de Deus. Vai haver uma mudança radical no mindset, na mentalidade das pessoas, e vai transformar as vidas, meus irmãos. Foi isso que Jacó fez com as ovelhinhas. Ele mudou a visão, ele mudou o olhar,
E aí mudou o mindset, e elas passaram a gerar do jeito que ele queria. É isso que Deus fez com Abraão. Levanta. Muitas pessoas de pé. Aleluias, aleluias, aleluias. Entenda isso. Deus está mudando o nosso modelo mental de escravos para filhos, de religiosos para cheios da graça de Deus, de prisioneiros da lei para presos da esperança. Nós estamos absolutamente agarrados à esperança de Deus. Deus quer que você gere sonhos, gere coisas grandes e tremendas. Deus quer quebrar modelos mentais. Deus quer mudar seu jeito de olhar, seu jeito de pensar, seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Deus quer te fazer um transmissor de esperança, um transmissor da graça. O poder de Deus está sendo derramado. Tem mais uma coisa muito forte que eu quero falar com você, e nós vamos acabar aqui em 3 minutos. Quando Deus muda o olhar, quando Deus muda o mindset, coração e mente. Preste atenção nisso, meninos aqui da adoração, Xan, Camila, Janaína, falem para mim, para todo mundo, falem para mim. Olha, Deus está te falando. Deus está te falando algo. Quem muda o olhar e quem muda o mindset estabelece altares. Estabelece altares. Se você for em Gênesis 15, quando Deus chama Abrão e muda Abrão, e dá a ele uma promessa, Abrão estabelece um altar. Ele não sabe o que fazer. Deus fala: pegue uma oferta, leve lá, faça um altar, porque eu serei contigo. Quando Jacó foge da casa do pai e da mãe fugido, naquela história que eu te contei, ele vai parar em um lugar, ele tem uma visão ali. E naquela visão os céus se abrem. Aí por isso que eu lembrei de Natanael, porque ele vê anjos. Jacó vê anjos subindo e descendo. E aí ele fala: este lugar não é outro senão a casa de Deus, Betel. Ele fala: esse lugar. E quando ele acorda, ele tinha usado uma pedra como travesseiro. O que Jacó faz? Ele pega aquela pedra, ele coloca ali, derrama óleo e fala: eu estabeleço aqui um altar. Este lugar é a casa de Deus. Estabeleça altares na sua vida com Deus. Queridos, é muito interessante porque Jacó fala assim: se tu fores comigo, o Deus que eu conheci nesta casa, neste lugar, eu irei, serei próspero e voltarei. E lá em Gênesis, acho que lá para o 35, depois você dê uma olhada, depois que ele trabalha anos e anos, que ele se casa, que ele tem filhos, que ele enriquece o sogro, que ele enriquece, depois que ele muda a visão das ovelhinhas, ele volta, ele se encontra com o irmão o abraça, o perdoa, aleluias. Ele corre para Betel, ele corre para o altar e fala: aqui é a casa de Deus. Diga assim: altar de filho é a casa do Pai.
Altar de filho é a casa do Pai. E filho que é filho sempre tem lugar de volta no altar, na casa do Pai.